Bom dia a todas, todos e todes. Escolhi alguns trechos da obra de Carolina Maria de Jesus para compartilhar com vocês agora, porque o seu texto traz sua presença para esse momento aqui, ora conosco. Este primeiro é da obra Diário de Bitita, uma obra póstuma, e nele o sonho salta do papel e dança conosco. No intervalo, eu pedi permissão à irmã para sair. Fui comprar um vestido. Que alegria interior! Pretendia ter vários vestidos. A dona Agostinha fez o vestido, godê. Que bom ver os nossos desejos realizados. Aquele vestido tinha o efeito de uma magia no meu subconsciente. Era semelhante a uma reconstituinte na minha vaidade feminina. Interrogava a mim mesma: será que vou ficar bonita quando for usá-lo? Para usá-lo, deveria comparecer a uma festa, ou poderia comparecer aos bailes sem constrangimento. Peguei a vassoura e saí dançando pela cozinha, que era espaçosa. Eu tinha a impressão de que estava usando o meu vestido. Esse é o capítulo Ser Cozinheira, do Diário de Bitita. E agora eu compartilho com vocês outros trechos da obra de Carolina em que a sua relação com a leitura e com a escrita se faz presente, de maneira a revelar para nós, os seus leitores e leitoras, os caminhos do seu processo criativo. Nas horas, minha tia Jerônima residia na roça. Ela e o esposo e os 12 filhos. Nenhum deles sabia ler. Pensei em vir viver com a minha tia para ensinar meus primos a ler e a escrever. Para mim, saber ler é um fato primordial na vida do homem. Esse é o conto A Panela, que está no livro Meu Conto é Escrever, um livro póstumo organizado pela pesquisadora Rafaela Fernandes. Outro trecho. De manhã eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero, porque eu já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não passe sem ler. E que levanta cedo para escrever. E que deita depois com o lápis e o papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver o meu ideal. 2 de junho de 58, quarto de despejo. Outro trecho, o último. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. 16 de junho de 1958, do quarto de despejo. Hoje eu estou alegre, estou rindo sem motivo, estou cantando. Quando eu canto, eu componho uns versos. Eu até canto até aborrecer da canção. Hoje eu fiz essa canção. Te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava e você não acreditou. 2 de setembro de 1958. Eu li esses trechos de Carolina por evocarem a força da imaginação, que deseja e cria. Acho que isso torna presente um desejo da autora, registrado no título dessa obra póstuma que eu compartilhei com vocês. Meu sonho é escrever. O edital que vocês vão conhecer agora materializa esse sonho de Carolina Maria de Jesus e de muitas escritoras brasileiras. Obrigada. Anunciamos que compõe o dispositivo dessa cerimônia o presidente da Fundação Palmares, senhor João Jorge Rodrigues. Neste momento, é convidada para a assinatura do edital do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres 2023, a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
É convidado ao púlpito para suas palavras o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano dos Santos Piúba. Bom dia a todos, todas e todes. Sou Fabiano Piúba, uma pessoa de pele clara, estou com os cabelos grisalhos, estou vestido de branco, as bênçãos de Oxalá. Para quem não está me ouvindo fora do microfone, estou aqui nesse lugar. Quero cumprimentar a nossa excelentíssima ministra da Cultura, Margarete Menezes, cumprimentar a nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, cumprimentar aqui nosso querido ministro Márcio Costa Macedo e agradecer por essa parceria, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, cumprimentar com muito carinho a nossa querida senhora Vera Eunice de Jesus, professora e filha de Carolina Maria de Jesus, seja bem-vinda. Para nós é uma grande honra, uma alegria estar hoje aqui com a senhora nessa data. Cumprimentar o secretário executivo do Ministério da Cultura, o Márcio Tavares. Cumprimentar aqui a Regina, professora da UNB e pesquisadora em literatura brasileira contemporânea. Obrigado, professora. Cumprimentar a Lídia Garcia, militante histórica do Movimento Negro aqui de Brasília. Salve, dona Lídia Garcia. Ela estava dizendo que foi para o lançamento do livro da Carolina Maria de Jesus e está hoje aqui, né, conosco. A sua mãe, não é? Imaginei que você tinha ido criança com ela. A Valesca Barbosa, coordenadora do Coletivo Pretas, que escreve aqui também do Distrito Federal. O senhor Leonardo Pinto, representante do deputado Marcelo Queiroz, presidente da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, e as demais autoridades aqui presentes. Meu coração está dando pulos dentro de mim, eu vou aqui me acalmando, certo? A ministra da Cultura, Margarete Menezes, tem ecoado em suas falas que o MINC voltou. A frase se propaga como trovão e raio. Trovão porque seu som reverbera em coro, fazendo o chão tremer dentro da gente como um tambor. Raio porque uma irradiação luminosa toma conta do ambiente, elevando nossos espíritos como flechas no ar. O MINC voltou, o Ubuntu, filosofia africana que nos ensina. Sou porque nós somos. O MINC é resultado de uma ação coletiva da sociedade brasileira e a ministra Margarete Menezes tem dado o tom, quando ela diz, voltamos, a cultura se faz juntos, no coletivo. Quando vimos os discursos da senhora ministra Margarete, um filme passa na vida da gente e um sonho se renova. Cada olhar que se cruza é como se dissesse, a sua dor é a minha dor. Cada sorriso que se encontra é como se falasse, sua alegria é a minha alegria. Em outras palavras, estamos em coro, cantando e trabalhando juntos. Esse sentido de coletividade, expresso nas diretrizes do presidente Lula e da ministra Margarete Menezes, é vital para o êxito das políticas públicas de cultura na reinvenção e refundação do Brasil. O Prêmio Carolina Maria de Jesus se inscreve no espírito solidário e comum da Ubuntu e na afirmação da diversidade étnica e cultural brasileira. E o prêmio começa por uma celebração, Vera, que evoca e canta em loa o nome de sua mãe, Carolina Maria de Jesus. Nós estamos aqui evocando com toda a força, corpo e espírito, esse nome, Carolina Maria de Jesus. Eu gostaria que a gente dissesse junto, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Gosto de pensar Carolina Maria de Jesus pela ótica de Conceição Evaristo. Diz ela, abre aspas, o que talvez as pessoas não percebam muito bem é como Carolina se colocava frente à escrita. A tônica de vida dela era a escrita. Então temos que ler Carolina como uma escritora em permanente processo criativo. Ela sabia que estava trabalhando com a arte da palavra,
Então experimentava do português clássico ao neologismo e ao português coloquial, do dia a dia, que passa por uma gramática do cotidiano. É preciso ler Carolina Maria de Jesus como alguém que tem um processo próprio de escrita, alguém que, como qualquer escritor, busca criar através da palavra. Citando aqui a nossa querida Conceição. Pois bem, este é um edital de fomento à literatura brasileira, voltado para premiar textos inéditos de mulheres escritoras, um prêmio para reconhecer os processos de escritas e o ofício das escritoras nas artes com as palavras. E a Carolina Maria de Jesus é uma escritora por ofício. Seu mundo era criado e interpretado pela lavra da palavra, vivida e sonhada. Num trecho que busco de memória, ela escreve em quarto de despejo que, por vezes, o ofício de catar papel era como se fosse uma vida paralela de sonho e que o real, na verdade, seria o ato de escrever. Mas a sua literatura, como ela mesma afirma, era escrever a própria realidade, uma realidade imposta pela pobreza e injustiça social. E Carolina lidava esta realidade com a literatura que ela também vivia numa gramática do cotidiano, como fala Conceição Evaristo. Conceição Evaristo desenvolveu o conceito de escrevivência, numa conjugação dos verbos escrever, viver e se ver na literatura produzida. Sou daquelas pessoas que acreditam que as palavras, ministra, podem fazer coisas com a gente, mas que a gente também pode fazer coisas com as palavras. Este é também um outro sentido deste edital, fomentar a literatura brasileira escrita por mulheres para promover a arte da palavra e da escrita. E a literatura é um fator indispensável de cidadania e de desenvolvimento humano. Neste sentido, o Prêmio Carolina Maria de Jesus se inscreve no contexto da retomada das políticas de cultura, em especial das políticas de livro, leitura, literatura e bibliotecas, no âmbito do Plano Nacional de Livro e Leitura e da Política Nacional de Leitura e Escrita. Estamos aqui executando políticas públicas de cultura, de artes, de educação, mas também de cidadania, diversidade e acessibilidade cultural, com ênfase nas políticas afirmativas. O Prêmio Carolina Maria de Jesus, de literatura produzida por mulheres, 2023, tem um investimento global de R$2 milhões, agraciando 40 obras inéditas com R$50 mil para cada escritora, compreendendo contos, crônicas, poesias, quadrinhos, romances e roteiros de teatro. O período de inscrições, fiquem atentos, será de 12 de abril a 10 de junho, diretamente na página do edital Mapas Cultura do Ministério da Cultura. Mas, para além da dimensão de gêneros, este edital voltado para mulheres é também um componente vital de políticas afirmativas. Das 40 obras premiadas, no mínimo 20 deverão ser para mulheres negras. 10% para mulheres indígenas, 10% para mulheres com deficiência, 5% para mulheres ciganas e 5% para mulheres quilombola. O Brasil Diverso subiu a rampa com o presidente Lula e entrou portas adentro do MINC com a ministra Margarete Menezes. E a ministra traz com ela os Ministérios da Igualdade Racial dos Povos Indígenas, das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Educação. Este é um edital integrado com as políticas públicas lideradas pela ministra Margarete Menezes, Aniele Franco, Sônia Guajajara, Cida Gonçalves, Silva Almeida e Camilo Santana. Neste caminho, por exemplo, o MEC, o MINC e o MIR vão atuar juntos e integrados na aplicação da Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e da Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. A ministra vai estar anunciando em breve um seminário realizado com o MEC sobre cultura e educação, onde essa pauta vai ser importante. Aí, ministra Aniele Franco, é muito importante essa integração com o Ministério da Igualdade Racial. Quero destacar ainda que este edital foi produzido com a liderança das mulheres, que compõem a Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura do MINC. Em especial, da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, dirigida por Jefferson Assunção. Por favor, Jefferson, se levante. O diretor.
Parabenizo a todos vocês, e eu vou dizer o nome, gostaria que vocês ficassem de pé, essas mulheres que lideraram esse processo. A nossa Ana Cristina Araruna, que está de férias, mas que também participou de todo esse processo desde o início. A nossa coordenadora geral de livro e literatura, Andressa Marques, por favor, Andressa. A Maria Carolina Machado. A Maese Gramacho. A Marina Rabelo. Que contaram também com a colaboração da outra diretoria, que é a Diretoria de Educação e Formação Artística, com a diretora Naine Terena. Por favor, diretora, se levante. Naine Terena. Mariângela Andrade, coordenadora de Formação Artística e Cultural. E Flora Maia. Cadê você, Flora? Se levante aí. Em nome dessas mulheres e do diretor Jefferson Assunção, parabenizo toda a equipe da Ceflir Minc. Ceflir é o nosso apelidinho, tá certo, pessoal? É um soufflé de Ceflir. Nesse processo de liderança das mulheres, a comissão de seleção também será composta totalmente por mulheres. Vale destacar uma novidade, e aqui já vou encaminhando para o final. Este edital é o primeiro do Ministério da Cultura em linguagem simples, direito visual e design editorial, numa parceria com o IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, instituição desenvolvedora dessa tecnologia. Aproveito para agradecer ao IRIS, em nome de Jéssica Moreira e de toda a sua equipe, por essa parceria tão bonita. Eu creio que está passando aí, né, o edital que traz uma linguagem simples, direito visual e design. O edital parte dos princípios da acessibilidade, do direito ao entendimento da facilidade de compreensão e navegação do documento, como inovações e nova abordagem na entrega do valor público. A linguagem simples facilita o entendimento da comunicação escrita do governo como um diálogo para o exercício da cidadania, além de ampliar o acesso e promover a acessibilidade. Por fim, não poderia concluir essa minha fala sem mencionar um movimento importante. Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras. Salve, Conceição. E não precisaria necessariamente de uma nova vacância. A ABL tem 40 cadeiras com seus respectivos patronos, fundadores e sucessores. Bem que se poderia criar a cadeira 41, tendo como patrona Carolina Maria de Jesus e como fundadora Conceição Evaristo. Com sua obra de excelência literária e de interpretação do Brasil. De um Brasil profundo que conjuga, como falei, o verbo escrever, viver e se ver na escrevivência de Conceição. O conjunto de sua obra, de Conceição, é um tesouro nacional expresso em seus romances, contos e poemas, em sua voz e fala, em seu corpo e espírito. Seus romances, Ponciar Vicenço e Becos da Memória, são obras das mais substanciais de toda a história da literatura brasileira, tal Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Conceição é lida por pessoas de todas as idades e lida com vigor por uma geração de gente jovem reunida nas universidades, saraus e festivais literários. Seus escritos são plenos de ancestralidade orgânica e de potência contemporânea, marcada por um corpo coletivo e solidário. Sua literatura instiga a moçada a escrever seus próprios poemas, porque sua poesia inspira outras poetas que respiram. Sua literatura pulsa um Brasil potente que escreve suas próprias histórias. Sua literatura é um liame vivo entre os tempos ancestrais, os de agora e o porvir. Sua arte mobiliza e nos põe em estado de reflexão e de ação, removendo um tempo de aquilombar. Portanto, sem mais delongas, Conceição Evaristo, como membro da Academia Brasileira de Letras, podendo ser fundadora de uma cadeira própria, tendo como patrona Carolina Maria de Jesus. Seria uma vitória da Academia Brasileira de Letras, uma consagração da diversidade brasileira e uma glória de nossa bibliodiversidade. Seria uma dupla celebração na festa mais bonita e jamais vista na Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis e Carolina Maria de Jesus sambariam no terreiro até o sol raiar, com todas as letras do Brasil, incorporando suas ancestralidades afro-brasileiras, enquanto Gilberto Gil organizaria o Baticum, para a alegria de Conceição e da nação brasileira. Vambora,
pois já ouço os passos de Ailton Krenak, Davi Copenau e Daniel Munduruku também chegando no salão da Academia Brasileira de Letras. Este prêmio, Carolina Maria de Jesus, também é uma afirmação dessa literatura, que escreve sua própria história e traduz a diversidade brasileira com sua excelência literária, orgânica, crítica e inventiva. Afinal, como nos ensina Paulo Freire, aprendemos a ler para escrever a nossa própria história. Aprendemos a ler para escrever a nossa própria história. Aprender a ler para ensinar os camaradas, né, ministra, como a senhora canta. Daí que a leitura é um ato de liberdade. Pois bem, o Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura produzida por mulheres é um instrumento para o exercício da liberdade no Brasil. Afinal, lembrando de novo Conceição Evaristo, em seu poema Tempo de Aquilombar, a mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Viva Carolina Maria de Jesus e o prêmio que evoca seu nome para elevar a literatura brasileira produzida por mulheres. Estamos só recomeçando. Nos encontramos de novo na festa de entrega do prêmio, no segundo semestre desse ano, com a ministra Margarete Menezes. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra a professora e filha de Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice de Jesus. Olha a hora, né? Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. E quando eu recebi o convite para vir aqui a Brasília, aí eu falei, onde eu vou amarrar meu burro? Meu Deus do céu. E estava nervosa. E a minha filha falando, veja bem o que você vai falar, veja bem. E eu, quando cheguei, já me senti assim em casa. E olhando assim a foto da minha mãe ali, já senti até que minha mãe estava aqui. Então, agradeço muito o convite. E o que eu quero falar é que a minha mãe, desde pequenininha, quando eu saía para catar papel com ela, eu já via minha mãe já escrevendo. Apesar de estar assim, passando muita fome, ela sentava na guia, assim, na calçada, e ali ela vomitava bilis, ela tinha tonturas. E aí ela falava, fome amarela. Eu ficava esperando ela melhorar. Quando ela melhorava, ela pegava o saco, catava papel, e a gente ia comer numa média com pão com manteiga. E aí ela parava assim e falava assim, preciso escrever agora, agora, agora. Aí ela pegava o primeiro pedaço de papel, e ali ela sempre tinha um lápis no bolso. E ela falava, minha roupa é com bolso para ter um lápis. E ali ela escrevia. Aí ela escrevia quadrinhas, anotava tudo. Tudo vinha na cabeça dela. Os poemas. Então, a gente foi criado assim, com a minha mãe sempre escrevendo, né? E hoje eu fico assim emocionada de ver como é que minha mãe é uma negrinha, nascida em Sacramento, pós-abolição, que a gente sabe que a abolição foi, entre aspas, e já sobressaindo, já escrevendo. Então, ela não foi muito bem aceita, né? Porque era uma mulher, uma criança, uma mulher à frente do tempo dela, né? Mas ela sempre escreveu a vida inteira. E minha mãe era uma pessoa que, além de escrever, ela cantava, produzia as músicas. E quando a gente não tinha o que comer, ela falava, vamos cantar. E aí cantava e íamos dormir. A crítica é muitas vezes cruel, porque a minha mãe, ela escrevia errado, né? Como diz nas normas cultas do português. Mas Conceição Evaristo, quando eu falo, a Carolina era uma mulher semi-analfabeta, ela fala, nunca. Carolina vivia o letramento. Então, e a mãe do crioulo, né, a Maria Villani, assim, o cantor crioulo, ela fala, Vera, quando a gente está escrevendo, a gente não vai
se atentar em regras gramaticais. Nós vamos se atentar ao sentimento, o que você coloca ali na hora. E é isso que eu quero passar para as meninas, as mulheres que vão agora concorrer a esse concurso. Primeiro, coloco o sentimento, coloco o que eu quero, o que eu penso ali. Não pense em regras gramaticais. Porque os livros da Carolina que estão vindo aí, eu solicitei que viessem escritos do jeito que ela fazia. Açúcar com 2 S, farmácia com PH, do jeito que ela escrevia. Por quê? O segundo Audálio Dantas falavam que ele escrevia o livro, e não, porque eu dormi com a minha mãe até os 18 anos, e a minha mãe sempre escrevia em cima de mim. Ela punha o caderno e escrevia em cima de mim, com a vela. Então, sou testemunha que a minha mãe era essa escritora mesmo, Carolina Maria de Jesus. Então, é que eu tenho que falar para vocês, para as mulheres que vão concorrer ao concurso, que não desistam e, com muito, como diz Conceição Evaristo, sua mãe era ousada. E eu sempre digo que Carolina não é minha, ela é minha mãe, mas ela é do mundo. Carolina é do branco, do negro, do indígena, do estrangeiro, do francês, do inglês, é de todas. Das mulheres, Carolina hoje são de todas. E eu fiz uma live para uma tribo indígena, até me emocionei quando vi a menina aqui, e uma vozinha falou assim, olha, eu vou trazer todos os meninos para assistir a sua live. E quando colocou os meninos na aldeia, eu contei a história, eu vi a emoção deles. Então, eu senti, não, Carolina realmente, ela atinge todo mundo. Até as crianças indígenas, até as crianças pequenas. Então, é isso que eu quero passar para as meninas, para as mulheres que vão escrever agora, é que escreva mesmo e tudo que vier à cabeça. Porque minha mãe, o pessoal fala, Vera, sua mãe escrevia de tudo. Realmente, provérbios, peças teatrais, letras de músicas, romances. Então, é isso que vocês têm que fazer, e é isso que a minha palavra para vocês hoje aqui. E agradecer também ao presidente Lula, porque ele consegue elevar a minha mãe. Lá em São Paulo, ele inaugurou lá o centro de reciclagem com o nome da Carolina, e, infelizmente, o acervo da minha mãe não está assim bem conservado em Sacramento, mas a Dilma deu uma verba e onde comprou-se algumas coisas, melhorou bem, pôs umas pastas, mas ainda não é o que eu quero. Então, agradeço imensamente a esse governo por valorizar, assim, a Carolina Maria de Jesus e as mulheres negras. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Bom dia a todas, todos e todes. Que honra estar aqui, que honra poder ouvi-la. Obrigada pelo convite, Margarete. Eu fiquei pensando muito nessa contribuição ontem à noite, conversando com ela. Depois que eu perdi a Mari, muitas das vezes eu escrevia para tirar a raiva de dentro de mim. E ter-lhe ouvido falar sobre escrevivência me retomou a várias noites que eu passava escrevendo. E daí surgiram 3 livros sobre a minha irmã. E a escrita, e Conceição Evaristo, e o termo escrevivência tem me acompanhado desde então. Inclusive, foi um dos termos que eu usei na minha dissertação de mestrado. E eu não tinha dimensão do que nós poderíamos ser capazes de produzir a partir de uma perda. Eu não tinha noção disso. E quando eu conheci Conceição, e eu fui conhecendo outras autoras também importantes, como, por exemplo, eu não conhecia Audre Lorde até então.
E quando eu parei para ler Irmã Outsider, que fala da raiva, e juntando com Conceição Evaristo, e depois juntando com Vilma Piedade, que fala da dororidade das mulheres negras, e aí você traz Bell Hooks, que fala do amor entre as mulheres negras. E eu queria começar falando isso, porque se tem uma coisa, Márcio, que eu estou muito honrosa de estar aqui, é de estar caminhando com pessoas como você, como a Margarete. Porque lançar um edital, Carolina Maria de Jesus, de uma história que é imensurável, Vera, e que é inenarrável para as mulheres negras, para o povo preto como um todo, mas para as mulheres negras intelectuais, principalmente. Quando a primeira vez eu li Casa de Alvenaria e também li Quarto de Despejo, eu me reconhecia em muitas situações, inclusive nas situações de resistência de favela. E por que Carolina foi tão demorada a ser reconhecida? Pelo racismo, porque não queriam a reconhecer como autora, como escritora, por conta de um racismo que assola a gente, que assola o nosso país. Hoje está acontecendo na minha favela, na minha comunidade onde eu sou cria, desde pequenininha na favela da Maré, uma operação. E a gente acabou de receber vários vídeos com 2 caveirões dentro da escola, dentro das escolas. E aí, quando eu recebi os vídeos que eu me emociono e que eu vejo a situação, porque só quem passa sabe o que é estar ali, eu fico pensando que assim como Carolina não teve oportunidade, assim como muitos jovens ainda seguem sem ter, e a importância de ter um governo que sai de 6 anos de desgoverno, de desmantelamento de educação, de cultura, de políticas de igualdade racial, e faz um edital como esse. Então, o meu desejo hoje, para além do sucesso do edital, para além de segurar a sua mão, Margarete, e falar que a gente está junta mais uma vez, é desejar que os nossos jovens, que as nossas jovens escritoras, negras, estudantes, tenham acesso, para que a gente possa ter mais Carolina e mais Conceição. Porque é através da educação, é através desse incentivo, do investimento que a gente consegue mudar esse país. Eu sou fruto de cota, eu sempre falo isso com muito orgulho, eu sou fruto de uma educação e do esporte, e que bom que a gente está agora respirando novos ares, e que honra estar aqui na presença de vocês, João, de todo mundo, para que a gente possa lançar um prêmio como esse e incentivar cada vez mais. Eu tenho certeza que dessas obras virão resultados incríveis. Eu, como boa professora que sou e aluna de doutorado ainda, já estou aqui ansiosa, mas parabenizar e dizer que sim, faço jus às suas falas, à sua palavra. Conceição Evaristo merece muito, e quem sabe no futuro breve a gente possa ter aí, além do reconhecimento dela, né, como Carolina ganhou um pouco depois, de outras mulheres negras também. Muito obrigada, gente. Bom dia. Agora, com a palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Costa Macedo. Bom dia a todas as companheiras, todos os companheiros, operadores da cultura brasileira que estão de volta ao Palácio do Planalto, porque o MINC voltou. Quero cumprimentar a minha querida colega, amiga, e eu, como fã que sou do seu canto libertário, da sua arte de resistência e da negritude da sua expressão, quero dizer, Margarete, como colega agora, eu sou testemunha de que você está fazendo a diferença nesse novo momento da cultura brasileira. Parabéns pelo seu trabalho, querida. Quero cumprimentar a Aniele Franco, que também é um outro símbolo do nosso governo. A presença de Aniele à frente do Ministério da Igualdade Racial é um recado que o presidente Lula dá para o Brasil de que o tempo de violência, de intolerância, é uma página virada no governo da República Federativa do Brasil. É muito bom conviver com vocês duas
nesse novo momento do país. É um aprendizado cotidiano. Eu quero abraçar a Vera, que filha de Carolina de Jesus, dizer que o seu depoimento aqui me emocionou muito, porque você deu um testemunho de vida e ocular de um talento do Brasil profundo, que com um lápis na ponta do dedo e um sentimento no coração, driblou a fome, venceu e educou sua filha e virou história da literatura brasileira. Então é muito importante esse seu depoimento aqui. Quero abraçar João Jorge, que preside a Fundação Palmares e que retira a fundação daquela situação triste que passou os últimos 4 anos e volta a dar o sentido original e objetivo do trabalho que a Fundação tem que fazer. Quero cumprimentar o secretário Fabiano, dizer, Fabiano, que eu também estou nessa com vocês, de Conceição para a Academia de Letras do Brasil. Estamos juntos nessa, viu? Muito bom que você falou aqui. Eu vou ser muito breve. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. É uma grande honra ter feito parte, estar fazendo parte desse momento. Eu quero cumprimentar e parabenizar a equipe técnica do Ministério da Cultura, Gabi, estava aqui, a equipe Tânia, da Secretaria-Geral, e a equipe técnica do Ministério da Igualdade Racial, porque ter construído esse momento aqui tão importante e um símbolo de novos tempos. Então, é uma grande honra estar fazendo parte desse momento. A literatura, como defendia Antônio Cândido, é um direito humano, um espaço próprio de reflexões e, portanto, de debates entre indivíduos e sociedade, com potencial de impulsionar reflexões que, por sua vez, impulsionariam ações humanas. É por isso que movimentos autoritários enxergam na literatura e nos livros como campos subversivos e que deveriam ser controlados. Ao mesmo tempo, como vivemos em uma sociedade constituída pelo machismo e pelo racismo estrutural, é preciso pensar a literatura como ferramenta mobilizadora de discussões que nos encaminhem para a equidade e igualdade. Por isso, uma premiação do Ministério da Cultura, com o intuito de fomentar atividades relacionadas à promoção da literatura brasileira, produzida por mulheres, valorizar autoras nacionais, homenageando uma escritora negra, vai ao encontro do compromisso assumido pelo governo do presidente Lula de restabelecer políticas públicas de inclusão voltadas às mulheres e de promoção da igualdade racial. A história de Carolina Maria de Jesus confunde-se com a história do nosso país. Não poderia haver uma melhor escolha que a de uma escritora negra, pobre, favelada, em um tempo ainda mais difícil que os atuais, e que, a despeito disso, se tornou uma das primeiras escritoras negras do Brasil, cuja obra teve tanta importância e repercussão dentro e fora do nosso país. Em sua mais famosa obra, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina retrata o Brasil e os seus desejos de transformação. Em uma delas, escreve que, abre aspas, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo
e nas crianças, apontando que seria um caminho para a erradicação da desigualdade que ela testemunhava no seu dia a dia. O ano era 1958 e o desejo de Carolina se concretizou somente 44 anos mais tarde, quando o Brasil elegeu o presidente Lula pela primeira vez para a presidência da República. Carolina profetizou o momento em que nos encontramos aqui. É coerente, correto e digno homenagear a sua memória. Descobri em uma leitura recente que Carolina sustentou seus 3 filhos na favela do Canindé, em São Paulo, como catadora de papel. Um trabalho sempre marginalizado, que o governo Lula, desde 2003 e agora, por meio da Secretaria-Geral da Presidência, busca retomar a dignidade, o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, que no tempo de Carolina eram chamados de catadores de lixo. Quero parabenizar a ministra Margarete, o secretário executivo Márcio Tavares e o Ministério da Cultura como um todo por esse edital. A seleção de 40 obras escritas exclusivamente por mulheres mostra a grandeza de um compromisso onde a cultura não é comércio. Cultura pode e deve ser objeto de uma política pública transformadora e de inclusão social. Viva o MINC, viva Carolina de Jesus. Neste momento, com a palavra, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Bom dia a todos, a todas as pessoas presentes. Saúdo com muita alegria nessa manhã em que estamos podendo presenciar, testemunhar uma ação de reconstrução da história do nosso Brasil, porque quando reverenciamos a memória de Carolina Maria de Jesus, estamos fazendo isso, dando um passo para o futuro, um passo para a construção de um país com mais civilidade e com uma história mais real da construção dessa sociedade. Eu quero saudar aqui a minha querida ministra Aniele Franco, querida. É muito bom sempre contar com a sua presença, com a sua palavra potente, a representação dessa juventude que começa a se adonar dos postos de comando do nosso Brasil. Isso é importante dizer. Há uma nova geração chegando com uma perspectiva de construir um Brasil mais democrático para todos nós. Viu? Eu te vejo nesse lugar com muita satisfação, viu, Aniele? Também o nosso querido ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que na sua história também tem esse envolvimento com o legado social do nosso país e vem mostrando nas suas ações também o cumprimento de uma das metas do nosso presidente Lula, que eu acho que é a primordial mesmo, nessa combate contra a fome, a desigualdade e a miséria. A querida professora aqui, Vera Eunice de Jesus, né, com seu depoimento, nos deixa assim muito impactados, viu? Porque o seu testemunho é uma prova da grandeza dessa senhora, Carolina Maria de Jesus, dessa estrela. O meu amigo querido, que eu venho a cada momento tendo a oportunidade de conhecer mais, secretário de Formação, Livro e Leitura, o secretário Fabiano Piúba, que é um pensador, uma pessoa comprometida com essa expectativa de um Brasil novo, mais moderno e mais alinhado com a realidade da democracia de um país tão diverso. E também aqui eu quero saudar a todos os secretários, secretárias e dirigentes do MINC que estão aqui presentes,
Tá? Gostaria de também pedir que vocês se levantem para as pessoas verem que existe as pessoas do MIC que estão aqui presentes. Tem a presidenta do IBRAM, tem a nossa secretária, porque nós estamos fazendo um trabalho coletivo no MIC, todo mundo. Eu quero que fiquem de pé. Mariana Braga também aqui na frente, o Jefferson. É uma equipe bonita de gente que está buscando fazer o melhor com essa oportunidade que estamos tendo, que o presidente Lula está nos dando. O querido João Jorge, presidente da Fundação Palmares, chegando, já botando no lugar os nomes que mereciam estar nos lugares que foram recuperados agora, e muito mais coisas, com certeza, iremos construir juntos, João, nessa luta que é da afirmação da necessidade do reconhecimento, da contribuição do povo negro na construção da identidade nacional e desse país. O Márcio Tavares Santos, nosso secretário executivo, um beijo. Tá aí, pedi para levantar, mas está aqui os nomes. Nosso querido Márcio, parceiro importante nesse nosso ministério. Também o secretário de Economia Criativa e Fomento, Enilton Menezes, a secretária Roberta Martins, do Comitê de Cultura, Fernanda Castro, presidente do IBRAM, Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, Leonardo Pinto, representando o deputado Marcelo Queiroz, que é o presidente da Comissão de Cultura, né? Estamos aí também contando com os parlamentares do Brasil, a sensibilidade para esse momento que estamos reconstruindo as ações das políticas públicas para a cultura do país inteiro, de todo o vetor cultural e principalmente do seu povo, que é para isso que o Ministério da Cultura existe, para promover cultura, para trazer a oportunidade da gente se ver, de conhecer e visitar a expressão do nosso povo. E aos demais dirigentes da equipe do Ministério da Cultura, as demais autoridades aqui presentes, senhores, senhoras, senhoritas, é isso. Bom dia. Bom dia a todos. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, compositora, poetisa brasileira, mais conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Sua história de vida é repleta de lutas, superação, sofrimento. Tratava-se de uma mulher negra e favelada no Brasil daquele momento. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Minas Gerais. Mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como empregada e catadora de papel para sustentar a si e a seus filhos, seus 3 filhos. Carolina escrevia sobre o seu dia a dia na favela do Canidé, zona norte de São Paulo, até que, em 1958, conheceu o jornalista Adálio Dantas, que a auxiliou na publicação dos seus diários. Essa questão da Carolina ser catadora nos traz, imediatamente para esse novo momento, quando o presidente Lula subiu a rampa e estava acompanhada também de uma catadora, a Aline Souza. Eu acho que isso também é muito simbólico. Carolina Maria de Jesus, vivendo em uma casa em ruínas com seus 3 filhos e condições precárias, lutando para sobreviver com o que encontrava na rua, ela escreve sobre as dificuldades cotidianas da sua vida e da comunidade em que vivia. Ao longo do livro, Carolina revela suas experiências em relação ao racismo, à pobreza, bem como suas atitudes diante das dificuldades da vida. Através de uma linguagem simples e direta, o livro revela o espírito da resistência e determinação de Carolina. Ela expressa seus sonhos, desejos e esperanças para uma vida melhor. Quarto de Despejo é uma obra marcante que retrata a pobreza esmagadora e a luta pela sobrevivência de muitos brasileiros durante a década de 50, mas que também inspira com o poder de resiliência a humanidade. Essa realidade que até hoje ainda perpassa a vida de milhares de mulheres negras nas favelas do Brasil é uma realidade que precisamos ainda combater. E a Carolina Maria de Jesus nos dá esse testemunho da sua visão, de quem viveu e que conseguiu registrar isso para o nosso conhecimento, para a nossa
para a nossa memória cultural. O Prêmio Maria Carolina de Jesus é o primeiro edital feito na atual gestão do Ministério da Cultura e já nasce muito lindo e diferente, mais leve, mais fácil e mais inclusivo. O objetivo de todo o trabalho é valorizar a escrita feita por mulheres brasileiras e dar destaque a essa rica produção de maneira distribuída e tentar ir mais fundo na diversidade cultural do nosso país gigante e mostrar a força e a qualidade da literatura produzida pelas escritoras brasileiras. Para coroar essa beleza do edital, o maior de todos, o que já foi lançado para escritoras no Brasil, não poderíamos deixar de homenagear Carolina Maria de Jesus. Como sabemos, todos aqui presentes, ela é um símbolo de qualidade de escrita literária no Brasil e a luta pelo direito à expressão. Escritora negra, pobre, que viveu grande parte da sua vida na favela do Canindé. E o que podemos ver ao entrar em seu quarto de despejo? Um fundo impecável retrato da vida cotidiana na favela, lírico e cru, gracioso e pungente, com pouquíssimas literaturas no mundo. Este livro de Carolina Maria de Jesus foi a realidade das pessoas pobres e marginalizadas, que até então eram pouco representadas na literatura nacional. Era proibido, as pessoas estudarem, as pessoas negras não tinham acesso à escola, era proibido ter terras, enquanto que existia cota para os filhos das pessoas que tinham fazendas. Então, essa realidade tão dura que se despejou, mesmo depois da abolição da escravatura, que vivemos nesse país por 338 anos, além disso, ainda houve também essa falta de oportunidade, de acesso. Era proibido as pessoas terem acesso à escola. Então, mais uma vez, isso mostra o potencial dessa pessoa, a inteligência dessa pessoa, de poder ter aprendido a escrever da maneira como ela escreveu, ter a sensibilidade de colocar no papel a sua realidade e transformar a arte como uma ferramenta de resistência às arguras da vida com sabedoria e deixar registrado para nós. Para mim, assim, eu acho muito difícil me colocar, depois que eu ouvi os depoimentos da Eunice e também das palavras do nosso querido secretário Fabiano Piúba, que tem essa sensibilidade na Secretaria de Livre Leitura de sugerir e trazer para nós. Nós estamos usando o Ministério da Cultura como ferramenta para mostrar o potencial, a riqueza que existe na cultura do Brasil, em todas as suas dimensões. Nós estamos trabalhando com muito amor, com muito afinco, para que a gente consiga reescrever uma história nova, E também o reconhecimento desse valor que é esse setor cultural que o Brasil tem, de toda a sua história. E resgatando a história de Carolina Maria de Jesus, nós estamos fazendo isso, começando a dar passos nessa direção. Como ela, existem outras mulheres negras que têm também ações importantes na nossa história e que ainda não foram reveladas. Recentemente, eu estive no Piauí para fazer parte do lançamento do documentário sobre Esperança Garcia. Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada que hoje a OAB Nacional está reconhecendo como a primeira advogada do Brasil. E assim teremos outras revelações. Eu acho importante que essas histórias sejam contadas, reveladas, Assim como Maria Filipa, que participou da luta dos 2 de julho, a independência do Brasil, liderou. E outras que marcaram e marcam a nossa história, e assim continuará, porque cada vez mais revelaremos isso. Eu agradeço muito a oportunidade que estou tendo de estar no Ministério da Cultura como ministra. Agradeço essa oportunidade que o presidente Lula está me dando, e me dando não a mim, mas ao que eu posso simbolizar nessa estrutura desse país, como mulher negra que vim também de um lugar de comunidade, que também me descobri numa ação social dentro da escola
e que todos os meus 37 anos de carreira eu construí com muita luta, com muita dificuldade, criando oportunidades para mim mesma, que na grande maioria das vezes eu não tive. Então, agradeço a Deus, os orixás, os talentos que eu carrego, mas também agradeço a cada um que me ajudou a construir a minha carreira, a minha história. E, nesse momento, agradeço também a oportunidade de estar aqui presenciando esse ato, onde 40 mulheres escritoras terão oportunidade, né, com esse projeto, com esse edital, de mostrar suas ideias, suas competências, né? As inscrições estão abertas, aproveitem, tá? Temos as cotas também, como o nosso secretário já colocou aqui. É uma grande oportunidade para a gente conhecer o pensamento, a expressão da mulher brasileira contemporânea em toda a sua diversidade, todas as suas competências. Então, eu quero aqui encerrar essa minha fala somando também a esse coro que nós estamos aqui hoje presenciando. Ele já tinha me comentado sobre essa ideia, que é Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras. Vamos somar com esse coro, porque ela merece. Muito obrigada, parabéns a todos, e vamos ao prêmio, né? Um beijo, gente. Muita paz e saúde para todos. Dia.